Ele que vem trazer uma informação importante para a gente. Nós já na semana passada havíamos anunciado a presença do Edevilson Kujic, da Defesa Civil, para falar sobre para trazer um levantamento aí da situação de residências ou de locais que estão interditados pela Defesa Civil por conta, de maneira muito especial, pelo escorregamento de terra, por colocar em risco a vida das pessoas, né? E isso por conta também da matéria que foi feita lá na SL 020, no Santa Luzia, onde já mostramos, já falamos, e inclusive o vereador, o Léo Schmitz, esteve aqui dizendo que vai se encaminhar em uma solução para o problema. Edevilson, bom dia, tudo bem, amigo? Bom dia, Dilei, bom dia, Valdomiro, bom dia, Anderson, bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Revista Cidade. Então, a SL 020 é uma rua já conhecida da Defesa Civil, né? Não é a primeira ocorrência que tem lá, né? Então, é uma rua estreita, né? Uma rua de terra e sem que falta drenagem, né? Então, volta e meia tem algum problema relacionado a deslizamento, erosão naquela rua, né? Ela tem algumas questões limitantes, né? Porque ela é uma rua que ela é nomeada, né? Então, ela é uma rua que se entende mais como uma questão particular, mas de qualquer forma a Defesa Civil, cada vez que vai lá, faz vistoria, né? É feito o encaminhamento para os órgãos competentes, né? Obras, Fundema, IBPlan, dependendo de cada situação, né? Pode terminar. Em relação à interdição, né? A gente teve 2 interdições lá na SL 020, né? Uma delas, a 2022, que daí até já foi retirado, foi desmanchada uma parte da casa, isolado uma outra parte que já não... A casa já voltou a ser ocupada, né? E uma outra que era mais antiga, lá de 2009, a casa foi reformada, foi reconstruída, na verdade, né? No mesmo local, então também já não tem mais a questão da interdição. São casas, como a rua é estreita, né? As casas ficam muito próximas da rua, então para quem trafega lá, né? Quem vê aquela situação, às vezes se espanta um pouco, que a casa que tá aqui em cima, né, da encosta pendurada, né, mas é muito mais a questão de como a casa foi construída, né, do que a situação do risco em si. Não que não tenha o risco, né, mas é que a questão, por exemplo, da Defesa Civil, a gente não vai chegar lá e tentar todas as casas, né, porque tem uma situação que tem que ter um risco iminente, né, para justificar essa interdição, né? Então tem que ser uma situação que realmente esteja colocando em risco ali, digamos, de colapso, de queda daquela estrutura, né, num curto espaço de tempo ou num tempo indeterminado, mas que possa ser logo, né? Agora, Kujic, por exemplo, lá nessa rua aí que a gente trouxe as imagens, tem uma residência de madeira que, por exemplo, que deve ter visto mais, está apoiada nos tubos de concreto ali, numa tubulação. Essa casa, ela parece que ela está alugada, mas a parte da frente, essa casa, vocês interpretam que ela tem condições de ser habitada, essa casa? Então, se a gente for pegar a questão tipo, de salubridade, de construtiva dela, né, os métodos construtivos dela não são os mais adequados, né? Por isso que a gente tem aquele impacto visual, né? A questão de usar a tubo como pilar, né, ele não é o mais indicado, ele pode ser usado desde que tenha armação interna, né, feita como se fosse uma coluna normal, certo, né? E ali a gente observa muito mais a questão do método construtivo, né? Então, o pilar já dá indício que ele foi feito já fora de prumo, né? Então, a gente observa assim, a gente tem aquele impacto visual e é uma varanda que está apoiada naqueles tubos, né? Não é a casa em si, né? O pessoal foi lá, a parte de madeiramento não tem, né? Tá intacta, não tá rachada, não tem podridão. É uma varanda que tem menos peso, né? Sobre aqueles tubos. E claro, né? Tem a questão que está no limite da via, mas aí os moradores tinham que ter feito uma ação já quando foi construído, né, para que não chegasse nesse ponto, né? Hoje a casa já é habitada, então a única forma vai ter que ser movida uma ação para demolir essa casa, né? Mas quem está sendo lesado é os próprios moradores, os moradores têm que mover essa ação, né? Então são questões muito mais ali que envolve a própria comunidade, né? É uma rua que volta e meia tem alguma denúncia, né? Então a gente teve um deslizamento considerável em 2022, próximo dessa casa, mas pro barranco do outro lado, no caso, né? Caindo para a casa de baixo, que é essa que eu comentei, né? Que foi demolida uma parte da casa, né? E foi isolada uma outra parte para tirar a interdição, né? E tem um impacto visual, mas
ele é visual, né? Não tem assim uma situação que chega lá, não, tem um risco iminente, né? Tu vê que perdeu o prumo agora recente, ou rachou, a madeira tá rachada, tá apodrecida, né? Que possa vir a ruir a qualquer momento. É evidente que esse tipo de caso nós só levantamos em momentos de tragédia, ou em momentos em que temos uma crise climática, muita chuva, né? Terreno muito molhado, né? Sim. Escorregamento de terra, enfim, é nesse momento que se levanta essa situação. Hoje em Brusque nós temos quantos locais, tanto na área comercial como residencial, de maneira interditada, onde a pessoa não pode entrar, onde não há segurança de ser habitada, de ser frequentada. Existe quantos casos que são hoje clássicos e ali não pode entrar, está interditado? Que a residência se encontra desocupada, assim, com acompanhamento, uns 20... Tem que ver se para ter sido umas 2, 3 famílias agora que estavam no aluguel social, então deve ter uns 23, 24 casos. Você saberia dizer quais as regiões aí, Kujic, assim, querendo puxar muito pela tua memória aí? Nós temos... Steffen tem na Santa Luzia também tem, Águas Claras, que eu lembro de cabeça. Que eu lembro de cabeça é isso. Poço Fundo, Ponta Russa. Ponta Russa, que eu lembro de memória, não lembro agora. A Limeira tem também, que eu lembro de cabeça. São esses os bairros que eu lembro de cabeça, mas é 20 e poucos casos, não é tanto. Mas são todos casos de encosta? Tem uns 3 casos que não, que é questão realmente construtiva, né? A casa acabou colapsando, no caso. Então, tipo, pela situação, tipo, tem 2 casos, por exemplo, que é a drenagem, né? A casa foi construída em cima da tubulação, rompeu a tubulação, levou à interdição. Tem uns 3 casos ali que é colapso estrutural, que no caso a residência se encontrava num mau estado tão grande que acabou levando à interdição. Inclusive o Léo Schmidt levantou aqui, e é um caso a ser bastante conversado pelas autoridades e principalmente pelo cidadão, de ter a consciência também ele de preparar o lugar onde ele mora. Por exemplo, estamos falando aqui em drenagem. Como é que alguém vai se instalar numa encosta ou atrás de uma encosta sem entender que ali é preciso ter uma preparação de drenagem, né? E aí joga para o poder público muitas vezes a responsabilidade dessa situação. No caso específico aí dessa da SL 020, quem está em risco principalmente é quem está lá embaixo, é aquela residência de baixo, mas também por falta de drenagem naquela rua. Com certeza. Não só na rua, né? Na costa toda, né? Exato. Ali, se for pegar todas as residências que foram construídas ali, nenhuma delas tem, né? A drenagem adequada. Principalmente da parte de terreno, né? Então, mas isso é uma realidade da cidade, né, Dilei? Não é só... Sim. Não é só SL020, né? Se a gente for pegar, tem várias ruas nessa situação. Mas hoje já há uma fiscalização para isso também? Não da Defesa Civil, mas Existe uma fiscalização. Existem critérios, por exemplo, o sujeito vai construir uma casa em cima de atrás de uma encosta, digamos. Sim. É lógico, há fiscalização para dar o habite e tal, para começar a construir. Sim. A Defesa Civil também participa quando é nesse caso, né? Se for de lugar de risco, a Defesa Civil também. De risco, sim. Aí a Defesa Civil é acionada. E aí vai depender de cada situação aquilo que vai ser. A drenagem é o básico, né? Que a gente vai estar ali em qualquer relatório da Defesa Civil vai estar recomendando drenagem, porque na nossa região é o que mais acaba deflagrando, né, situação de deslizamento. Então, drenagem está sempre. Dependendo da situação, a gente vai pedir estudo geológico, vai pedir uma obra, vai pedir afastamento da residência, né? Às vezes a obra pode fazer parte da residência, né? Dependendo da situação. Quando, por exemplo, o barranco, né? A casa construída, digamos, como se fosse aqui na mesa, né? Construída aqui em cima e tem o barranco para a parte de baixo da casa, né? Para ajustante da casa. Então, vai ser pedido, por exemplo, fundação profunda, além da drenagem. Então, depende de cada situação. Isso hoje, sim, tem. E até mesmo quando vai fazer a terraplanagem, né? Já é cobrada a drenagem junto ali, né? Faz parte do projeto junto, né? Então, hoje, sim. Só que a gente está falando... Por exemplo, a SL20,
e várias, né? Pegar aqui o caso da SL20, que é o que está agora no ar, né? Mas tem várias questões que foram ocupadas há 30 anos, né? Começou, talvez até antes disso. Então, situações que estão ocupadas há muito tempo, que começou lá com uma residência, aí o próprio proprietário foi vendendo, né, para outras pessoas que queriam sair do aluguel, queriam comprar um terreno mais barato, e foram ocupando de uma forma não tão adequada, né? Que é a realidade da nossa região, né? Então, nossa região, se a gente for pegar, ela tem um histórico de ocupação desde a época da colonização, né? Que foi ocupada da forma de ter um maior aproveitamento possível, sem às vezes observar, né, a questão do risco do entorno, né? Tanto que a gente mora, né? Vou pegar o caso, a gente mora na cidade com um histórico de enchente gigante, né? E desde que a colonização começou, tem enchente. Tem. Ô Kujic, nós estamos falando aqui sobre casas, enfim, que já estão colocadas, que vocês têm que fazer análise. Vocês têm encontrado casos de ocupação irregular de casas, enfim, de que vocês têm que deter não sei se deter a palavra certa, mas alguma construção, por exemplo, até falando em desmatamento também, né? Porque tem aquela questão de você também acabar desmatando área de encosta pra também. Poder construir. Para poder construir. Como é que tem feito isso? Vocês atendem a denúncia? Vocês têm feito, vocês tiveram algum tipo de ocorrência recente? Recente não. Nesse ano, pelo que eu lembro, não. A gente teve algumas questões de denúncias, por exemplo, assim, a questão de o vizinho, né, um terreno que já estava escavado, né, e alguém passou lá e denunciou porque estava sendo feita a construção. Aí é encaminhado, né, para o IBPLAN, para a Fundação do Meio Ambiente, dependendo de cada situação, né, para que se faça a fiscalização efetiva daquele local, né, porque às vezes pode ter uma situação, por exemplo, que a gente teve, por exemplo, né, vou pegar um caso, por exemplo, na Souza Cruz, teve várias denúncias e a construção estava regular, né, tanto a escavação quanto a construção. Então, volta e meia tem, a Defesa Civil acaba atendendo, mas a Defesa Civil não tem o poder fiscalizatório de fazer o embargo, né? Porque e aí qual é o encaminhamento? IBPLAN ou Fundema, Vigilância Vocês acionam, no caso, né? Isso, acaba acionando. E claro, né, quando é uma questão que já está ocupada, e vai levar uma interdição, que aí sim é parte da Defesa Civil, né? Muito bem, são 8h23, deixa eu fazer um intervalo comercial e depois do intervalo a gente volta aqui com o Kujic, o nosso convidado dentro do Rádio Revista. Rádio Revista.